Érica, e você? Maravilha! Gente, hoje o nosso tema de hoje, vamos falar sobre crianças, né? É um tema bem legal, porque criança, todo mundo aí em casa tem um, com certeza, né? E vamos falar hoje, tipo assim, ó, se faleceu alguém da família, conto ou não conto, né, Josi? É esse o nosso tema de hoje? É esse o nosso tema. Quando eu pensei nesse assunto, Érica, muitas pessoas já podem ter essa reflexão dentro de si, já pode ter muito certo, né, o que fazer numa situação dessa, mas tem muita gente, e eu vejo isso por experiência própria no consultório, sim, que fica muito sem saber o que fazer com a criança se acontece de falecer alguém da família. Seja alguém assim parente, seja alguém da própria casa, né? Às vezes a mãe, o pai. É muito difícil só da gente pensar, né? Uma criança perdeu uma mãe, perdeu o pai, né? Mas o que eu tenho visto muito é que alguns pais não contam para as crianças. Eles não contam? Alguns pais não. Se a acontece... maioria é não ou sim que vão lá? Olha, eu vejo gente que tem assim, né, algumas pessoas que têm isso muito resolvido, mas assim, tem muitas pessoas que ainda não, pessoas que eu conheço, que a gente ouve falar, né, pessoas assim, próximas, sim, da gente, esse assunto de morte, ele é difícil mesmo de lidar, né, é muito difícil para a própria pessoa adulta, né, administrar, né, imagina para a criança, mas assim, olha, não sei te falar assim em proporção, mas eu vejo que tem muita gente que quando falece alguém tenta esconder da criança, né? Então essa questão que você me falou, né? Conta ou não conta? Conta, sem, né, dúvida, né? Se acontecer de falecer alguém, chama a criança, né? E explica para a criança e se a criança não resistir, levar para participar, né, de todo o processo que né, da cerimônia, né, do velório, do enterro. A criança, ela pode participar, aliás, ela deve participar do momento, né, não precisa ficar o tempo todo. Se ela já ficou um pouquinho e fala, eu quero ir embora, né? É por ela, né? Deixar ela, então, falar. Exatamente, deixar ela falar, né? Não, já tá bom, eu quero ir embora. Mas assim, colocar a situação para ela, apresentar, levar, né, no velório, no enterro, e respeitar quando ela não quiser mais estar ali. Agora, nunca, Érica, nunca mesmo falar para a criança, por exemplo, a mãe faleceu, né, que a mãe foi viajar, ou que o pai, né, foi viajar, né? Isso infelizmente ainda acontece. Nós temos que pensar que a criança, no fundo, ela percebe que alguma coisa está acontecendo, claro, né? E ela precisa que nós adultos, a gente tem que ser aquele que vai revelar para a criança o que ela está sentindo no ambiente e não está sendo falado para ela. Uma outra coisa que acontece também, às vezes os adultos estão conversando, né? Vamos supor, a pessoa está lá no hospital, está já desenganada pelos médicos, né? Aí as pessoas às vezes estão conversando em casa sobre aquele assunto, a criança chega perto, às vezes a criança até pergunta, de quem que vocês estão falando, né? O que é isso? O que você falou já aí? Muda o assunto. Aí os adultos mudam o assunto, ou falam, nós estamos falando de tal pessoa, ou da novela. A criança fica muito angustiada com isso. Eu até entendo o movimento dos adultos, que é numa intenção, na maioria das vezes, de tentar poupar a criança daquele sofrimento, daquela agonia. Só que não contar não é poupar. Quando não conta, dificulta o processo de luto dessa criança. Porque quando a gente perde alguém, a gente passa depois por um processo de luto, né? E quando a criança não participa, então ela não sabe o que aconteceu, ela só vê que tem a ausência da pessoa, ela não consegue estabelecer o luto dela, ela não consegue resolver aquela história que a pessoa não está mais aqui. Quando ela sabe a verdade, ela vai ter bastante elemento, né? E junto com a ajuda dos adultos, às vezes até de profissional, para elaborar o luto. Então, o que a gente adulto tem que pensar? A criança precisa da verdade e ela precisa, na medida dela, né, acompanhar todo
o processo, entendendo que a verdade é o melhor caminho. Uma outra questão... Desde criança, né? E Desde o pessoal criança. que fala, virou uma estrelinha, isso Pode até ser, pela idade né? da criança, foi pro Foi pro céu. céu, virou uma estrelinha. Sempre que você olhar no céu, a mamãe vai estar lá, no caso, a mamãe ou o pai, né? Isso é um jeito de falar que isso entra na fantasia da criança, mas entra na fantasia para tentar dar um simbólico para uma situação que ela está sabendo. Ela né? está sabendo, né? Ela está sabendo. Então, ela pode assimilar isso, né? Entender que a mamãe está no céu, que a mamãe é uma estrelinha, né? Ou o papai, né? Ou o avô, né? Tem mães que falam até assim que o cachorrinho morreu, virou uma estrelinha, né? Mas é para a criança entender que não está mais presente, está num outro lugar que a gente não acessa, não vai ver né? mais. E que a gente não vê mais, né? Está num outro lugar, né? Então, nós temos que ter muito claro que isso é uma ajuda para a criança quando a gente fala a verdade para ela. Uma outra coisa que acontece também, Érica, às vezes a pessoa está muito doente no hospital, que daí são os pais mais ansiosos, que acham que já tem que chamar a criança e já ir preparando a criança, porque o médico já disse que tem pouco tempo de vida. Isso também tem que tomar muito cuidado, né? Embora, né, na maioria das vezes os médicos acertam, né? A gente não sabe exatamente, né, o tempo, né? Então, minha opinião até, né, sobre esse assunto que eu achei importante comentar, se está acontecendo algum tipo desse problema em casa, alguém está no hospital muito doente, esperar a criança vir perguntar. Não tomar iniciativa de chegar até a criança, chamar e fazê-la participar, né? Esteja assim com o coração bem disponível, bem aberto. Se a criança se aproximar com algum tipo de pergunta sobre a situação, investigar com ela o que ela está querendo saber, né? Mas o que é que você está querendo saber? Ah, por que a mamãe fica no hospital, que ela não vem? O que está acontecendo? A avó, né, por que a vovó, né, não vem? Ah, a vovó está muito doente, né? Ela está lá no hospital, a gente não sabe quando ela vai melhorar, se ela vai melhorar, a gente não sabe se ela vem para casa, né? E uma coisa assim curta, né? Aí exatamente, aí a criança às vezes vai colocar uma outra pergunta em cima da próxima pergunta dela e ir respondendo. Mas não também ser invasivo, porque geralmente acontece isso, quando os médicos dizem, né, que já está sem nenhuma possibilidade mais, né, dos médicos, que a pessoa já está desenganada, geralmente os adultos começam a contactar todos os familiares, né, para visitar, tal. Com a criança, isso não é bom. É bom que esperar que a criança chegue, né? E pergunte. Eles acabam ouvindo mesmo, por mais que seja, sempre está falando lá, a mãe que acaba conversando com a filha, e eles estão ligadíssimos, né? Eles são super ligados. Super ligados. E criança, eles têm uma abertura grande, assim, para perceber o ambiente. Porque, como eles estão em desenvolvimento, em amadurecimento, né? As preocupações deles são diferentes das nossas, né? Eles estão num nível que eles se conectam muito com as pessoas. Eles se conectam tanto que, às vezes, eles perguntam coisas que a gente fala, nossa, como que ele percebeu isso? Né? Como que sabe? Eles sentem muito. A sensibilidade da criança é muito aguçada. E um ambiente onde está tendo alguma tumultuação, a criança está ali percebendo. Às vezes ela não vai perguntar, mas se ela sentir que ela tem espaço com alguém adulto, que ela confia naquela pessoa, ela vai se aproximar e ela pode perguntar. E aí a nossa função é corresponder com a pergunta e a dúvida dela. E não pensar que eles não entendem, porque eles entendem, né? Eles são muito inteligentes, né? Essas crianças, hoje em dia, cada dia que passa, você descobre cada história, eles vão contando e é demais. Quem vive com as crianças sabe, né? Exatamente, né? Eles, além de serem de uma geração agora diferente da de antigamente, né? Eles são crianças já que vêm diferente, né? A gente vê os avós falando, né, que antigamente a criança demorava a abrir o olho quando nascia. Nossa, agora, né, já tá com o olhinho, né? Já nasce com os olhinhos instalados. Coisa linda. Quase que já dá risada na hora que nasce, né? Coisa que demorava um tempo enorme para a criança começar a se socializar, dar um sorriso, né? E hoje eles estão super conectados com um monte de informações, né? Então as crianças de hoje, né, são realmente diferentes no sentido de evoluídas. Só que elas têm a emoção delas, né, que a gente tem que respeitar, ou seja, não ser pouco e não ser demais, né?
a gente que, como adulto, tem que tomar cuidado de não invadir, né? E, por exemplo, nesse caso, dar muita informação, porque às vezes a gente acha pela criança ser inteligente que ela tem condição de absorver muita informação emocional, né? Então a gente tem que ir com cuidado quando vai contar alguma coisa e checando, né, como que ela tá. Aquietar um pouco na hora que está conversando para ver se ela vai fazer alguma pergunta, né? Então não pode ir muito de uma vez, também não pode se ausentar como se, né, ela não precisasse saber. Tem muitos pais que acham ainda que criança não entende disso, ou não precisa saber, deixa para lá, né? Que vamos ver nós adultos, né? Então as crianças precisam ser vistas, olhadas no tamanho delas, né? E nesse assunto de morte, sem dúvida alguma. Conte. Então contem, né? Então, para os nossos ouvintes que estão aí em casa, ouvindo, que tem muitas vós que estão com os netos também, acabam passando por essa situação que é triste, né? Só que então, quando chegar a falecer por algum motivo, a gente nunca sabe, que nós estamos vivos aqui hoje, só que não sabemos o dia do amanhã, né? Então, se acaso acontecer alguma coisa, então conte, né, gente? Essa é a nossa dica aqui da nossa tarde de sexta-feira. Conte para a criança, então, né? Não esconda nada, né? E sentir, assim, no coração que está fazendo uma coisa boa, né? Por mais que a criança vai expressar, né, possivelmente algum sentimento, às vezes eles se isolam, ficam quietos, às vezes eles expressam, choram, mas seja o que for a reação da criança na hora, é melhor do que não contar que aparentemente ela vai ficar bem, mas ela vai depois levando essa situação, né, dessa ausência, porque daí não encontra mais a pessoa, e vai ficar esperando chegar nessa casa, foi viajar, vai ficar esperando que volte. Não, e eu conheço crianças que estão esperando já há muito tempo. Josi, seja, então, né? Você vê isso, que é difícil, né? Que estão esperando há muito tempo, fala assim, mas não vai chegar, e até agora não contaram? Não, e até agora não. É assim, já a questão assim que vai virando meses, às vezes vai virando ano, né? E aí a criança fica naquela agonia, mas que hora que vai chegar, né? Então, se acaso, né, algum dos nossos ouvintes tá nessa situação que não contou, né? Conte, mesmo agora que já passou, né, algum tempo, já passou às vezes até alguns anos, né? Isso infelizmente verdade, acontece, né? Exatamente. O mais que doa é sempre falar a verdade para eles. Josi, obrigada mais uma vez nessa tarde aqui de sexta-feira. Te aguardo mais vezes, tá bom? Obrigada, um abraço. E olha, agora a Josi está com o Face, conta pessoal. É verdade. Fala aí pra eles. Josiane, psicanalista e psicóloga. Maior prazer de recebê-los lá na página. Inclusive as entrevistas daqui eu vou publicar lá para a gente poder compartilhar e conversar mais depois, quem desejar. Maravilha, Josi. Obrigada mais uma vez nessa tarde aqui de sexta, tá bom? Obrigada e um abração. Obrigada. É isso aí, gente. Mais uma entrevista nessa sexta-feira aqui.